questão legal aqui. Eu acho que o que está mais confundindo a galera é que ela tem algum erro essa questão. Mas eu vou mostrar qual é o erro para aumentar a tua chance de matar a questão. E de repente vou trabalhar uma que tem uma filosofia parecida com essa. Só que eu acho que até que é um pouco pior. Vamos dar uma olhada nisso. Então olha só, a lista 7 eu não vou resolver a questão, só vou dar umas dicas. Da página 12 da lista 7, a questão é a 88. Primeiro, a questão 88 eu acho que ela tem um erro grave pelo seguinte, gente, ó, dá uma olhada. Um plano inclinado é tal que a metade superior AB é isenta de atrito e a metade inferior BC tem coeficiente de atrito μ. Então ele diz que a metade superior AB está sem atrito. E a metade inferior ó, é rugosa, então tem atrito. Ele diz que o coeficiente de atrito nessa segunda parte é μ. Ele chamou de θ o ângulo que ele faz com horizontal. Um bloco abandonado do repouso em A volta ao repouso em B. Isto é fisicamente impossível. Um corpo que é abandonado em A, ele não pode chegar ali em B e parar. Aceleração infinita. O cara que tem velocidade, ele não pode simplesmente chegar e parar instantaneamente. Não existe isso. A pessoa morre. Se ela está caminhando e instantaneamente ela para, instantaneamente, a aceleração do corpo dela tende ao infinito, rompe os vazios do corpo dela. Ela não pode parar instantaneamente. A sensação que eu tenho é que ele deveria parar em B, né? Em C. Acabei de falar que é impossível ele parar em B, né? Eu tenho a sensação que ele deveria parar em C. Um bloco abandonado do ponto A volta ao repouso em B. O coeficiente de atrito μ é dado por... Mesmo que o coeficiente de atrito fosse alto a ponto de a força se opor ao Px e ser muito maior, ele dá uma deslizadinha ainda antes de parar. Então eu acho que para a gente resolver essa questão, a gente deveria considerar que ele para em C e não em B, tá? Eu tentaria fazer a questão pensando nisso. Pensando que ele para no ponto C. Considerando que ele para no ponto C, qual é o μ? Certo? Então eu faria essa modificaçãozinha. E eu vou tentar resolver uma questão que eu nem lembro exatamente qual é o enunciado dela, mas foi uma das questões mais legais que eu já fiz na minha vida sobre atrito, plano inclinado com atrito. E eu acho que resolvendo essa questão, eu vou dar elementos para que vocês resolvam esta. Então eu não vou fazer essa, mas vou fazer uma parecida. Então olha só. Tem uma que não dá para resolver agora, eu tenho medo de destruir a aula com ela. Uma vez dois nerdzinhos foram para aula de apoio lá em Floripa e me pediram, o professor que faz essa? Era uma questão idiota, assim, um plano inclinado com ângulo alfa, coeficiente de atrito μ. Jogou um bloquinho para cima do plano inclinado, uma velocidade v. Ele foi até lá em cima, parou e voltou. Certo? O cara pergunta qual é a razão entre o tempo de subida e o tempo de descida. Foi assim a questão do item. A resposta era um pouco assustadora. Bem assustadora. Eu demorei 46 minutos para resolver a questão. Não que fosse a única maneira ou a gente mais fácil de resolver, né? Mas o meu jeito demorou 46 minutos. Então tu vê, ó, uma questão bonita pra caramba. Gravidade G, coeficiente de atrito μ, bloco de massa M, é arremessado com velocidade v, num plano inclinado alfa, ângulo horizontal alfa. O bloco sobe até o final do plano e depois desce.
qual é a razão entre o tempo de subida e o tempo de descida. Certo? É uma questão legal do ITA aí, depois pode digitar na internet, né, e procurar essa questão que é ultra desafiadora. A questão que eu vou fazer parecida com aquela ali para te ajudar a resolver é o seguinte, ó. Plano inclinado tem coeficiente de atrito μ, e ele é arremessado com uma certa velocidade v, bloco abaixo. O ângulo horizontal é alfa, esse bloco tem massa m, e eu pergunto qual é o coeficiente de atrito para que ele pare lá no final. Então tu vê, né? A única diferença é que o meu plano inclinado ele é todo com atrito, enquanto o de vocês é só a metade inferior dele que tem atrito, né? Poxa, quem vai acelerar esse cara é o px. Quem vai acelerar esse cara é o px. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre, né? Aliás, diagrama de corpo livre não, o esboço das forças do plano inclinado. Pontilhada paralela, pontilhada perpendicular ao plano, desenha o peso. Esse peso vai ser decomposto em PY, que empurra o bloco contra o plano, e PX, que tenta acelerar o bloco morro abaixo, PX. A normal vai se opor ao PY, e vai ter uma força de atrito se opondo ao PX, já que ele falou que tem um coeficiente de atrito. O ângulo aparece sempre entre... O ângulo alfa com horizontal aparece sempre entre P e PY. Esse é o segredo do plano inclinado. Para que tu consiga resolver questões de plano inclinado, tens que te lembrar que o ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal está sempre entre P e PY. Eu te faço um convite. Faça a prova geométrica disso. Um dia à tarde, gasta lá 30 minutos, tenta provar para ti mesmo que aquele ângulo é aquele ângulo. É uma prova bem simples. Se tu fizer ela uma vez na vida, tu nunca mais esquecerá disso. Como eu estou te enfiando boca abaixo, amanhã talvez tu não lembre desse detalhe, que é um detalhe importante sobre plano inclinado. Eu ainda vou dizer que esse plano inclinado tem uma distância d aqui, ó, para poder matar essa questão. Bom, peraí, ele tinha uma velocidade v, né? Ele quer que pare. Para que isso aconteça, eu tenho que entender que a força de atrito vai ter que ser maior que o px, né? Concorda comigo? Como ele fala da distância e fala das velocidades, eu poderia usar Torricelli para poder relacionar a aceleração, a distância e as velocidades. No final a velocidade é zero. No início a velocidade é v. E a distância que o bloco vai descer é d. Assim eu consigo descobrir que aceleração que esse cara vai ter que ter. Mais passa menos. Ó, ele vai ter que ter uma aceleração de menos v ao quadrado sobre 2d. O menos é só porque essa aceleração está se opondo à velocidade. Poxa, para relacionar a força com a aceleração, física, meu amor. Então eu sei que a força resultante que vai ter que atuar nesse cara para que ele pare lá no final do plano inclinado vai ser m, a massa dele, vezes a aceleração. Se eu estiver preocupado apenas com o módulo, v ao quadrado sobre 2d. Essa é a força resultante que tem que atuar nele. A normal e o peso se igualam. Então a força resultante que está atuando nesse cara é a força de atrito menos o px. Como é que eu sei que a força de atrito é maior? Porque ele tem que acelerar contrariamente à velocidade para poder parar. Essa força resultante é mv ao quadrado sobre 2d. A força de atrito é μ vezes a normal. E eu quero saber qual é o coeficiente de atrito para ele poder parar. μ vezes a normal. A normal é o py, olha que perigo, menos o px.
menos o PX. Vamos decompor. PX é peso vezes sem ângulo, seno de alfa. PX é igual a M vezes G vezes seno de alfa. Portanto, PY fica M vezes G com ângulo cosseno de alfa. MV ao quadrado sobre 2D é igual a μ, que multiplica PY, MG cosseno de alfa, menos PX, M vezes G seno de alfa. Vou cortar o M em todas as parcelas da equação e vou isolar aquele μ. V ao quadrado sobre 2D menos passa mais G vezes seno de alfa é igual a μ vezes G cosseno de alfa. E está multiplicando, passa dividindo. Então, V ao quadrado sobre 2D, que divide G vezes cosseno de alfa, mais G vezes seno de alfa, que também divide G cosseno de alfa, é igual a μ. Então, o coeficiente de atrito, para o cara poder parar no final do plano inclinado, fica esse G corta com esse G, ficou V ao quadrado sobre 2DG cosseno de alfa mais tangente de alfa. Se eu não quisesse substituir a tangente de alfa por seno sobre cosseno por tangente, eu ainda poderia colocar o cosseno em evidência, né? Para dar uma provocada, certo? Ou fazer assim, ó. O vestibular ele faria assim, só para te avacalhar. Olha só aqui, que sacana que é o vestibular. E se o vestibular for pedreiro, ele ainda faz assim, ó. O inverso do cosseno é a secante, né? Certo? Secante que multiplica V ao quadrado sobre 2DG mais seno de alfa. Ele poderia colocar no ABCD, né? Uma coisa assim, ó, para te responder. Show. Ah, então fiz uma questão que tem a mesma filosofia, digamos assim, né? Usar a letrinha, que ferra com a gente. Nosso cérebro fica perdido, né? Pela abstração do problema. É uma questão bacana aí que mostra uma boa forma de atacar esse probleminha aqui. Legal. E recomendo que vocês considerem que ele para no ponto C. Ele parar no ponto B não me faz sentido algum ele parar de supetão, né? Se ele me desse a distância que ele se arrastou ao entrar na parte rugosa, tudo bem. Então, beleza. O amigo trouxe uma questão, a gente discutiu o que a gente acha estar errado nela. Comentou a questão mais bonita que eu já vi na minha vida sobre esse tipo de questão literal, que é do ITA. É só digitar lá no ITA, um bloco é arremessado para cima de um plano inclinado. Pronto, já vai achar a questão. E aí tenta resolver ela e traz pra gente depois. E tem essa questão aí que eu acabei de criar, mas com certeza já apareceu em vestibular. Que é uma modificação da questão 88 da lista 7. Show de bola, obrigado pela pergunta, vamos para a próxima.